No vídeo anterior, tivemos nossa saída de Porto Alegre adiada por conta das chuvas torrenciais que assolaram o Rio Grande do Sul. Mas quando tivemos nossa oportunidade, voltamos à estrada e seguimos em direção à nossa primeira fronteira da viagem, o Uruguai, ao qual passamos sem nenhum problema. Por lá, curtimos a bela Rota 9 até alcançar nosso objetivo, que era a histórica cidade de Colônia del Sacramento, por onde ficamos uns dias para conhecê-la melhor e aonde estamos agora. Na manhã da nossa partida, eu acordei com uma surpresa nada agradável. Uma chuva fortíssima durante a madrugada derrubou minha moto e na queda acabou quebrando o protetor de manete direito. Isso me causou um prejuízo de mais de R$300. Mas olhando pelo lado bom, se não tivesse protetor e a queda tivesse quebrado a própria manete, a dor de cabeça seria bem pior. Sem o protetor, que ainda demoraria alguns dias para ser reposto, partimos. Nosso destino é o terminal fluvio-marinho de Colônia do Sacramento. É por lá que pegaremos a balsa que nos levará até Buenos Aires. Seguindo o GPS foi fácil de encontrá-lo. O terminal é bastante organizado e intuitivo. Mas de qualquer forma, há bastante sinalização e muitos funcionários que indicam exatamente o caminho a se fazer até se chegar à fila de embarque correta. Ele indica também o passo a passo burocrático que devemos desenrolar com a imigração e a aduana. Agora a gente está aqui no terminal marítimo do Uruguai. A ideia é pegar uma balsa que vai sair aqui da Colônia e vai chegar em Buenos Aires. Para quem não conhece o processo, ele foi super simples. A gente comprou ontem um ticket, tanto para nós quanto para as motos. As motos estão ali atrás, esperando para dar entrada. E aqui a gente só passou pela imigração para marcar a saída mesmo do Uruguai. Quando chegar em Buenos Aires, que deve dar 1 hora mais ou menos até lá de balsa, a gente dá a entrada em Buenos Aires. Após desenrolar os trâmites burocráticos, fomos autorizados a embarcar. E mais uma vez, funcionários do porto e da balsa te indicam quando, como e por onde ir até que se chegue à vaga dentro da balsa de maneira bem organizada. Mesmo uma pessoa totalmente desfamiliarizada com o processo não teria problema algum com o embarque. A viagem foi rápida e a balsa bem confortável. Mal tiramos um cochilo e já atacamos em Buenos Aires. Por sorte, fomos os primeiros a sair da embarcação, o que nos poupou de aguardar em fila para o processo migratório de entrada na Argentina, que é feito no próprio veículo, ou no nosso caso, montado nas motos. Uma vez admitidos na Argentina, entramos na cidade de Buenos Aires. Tínhamos agora uns 35 minutos de deslocamento até chegar à nossa hospedagem. Era hora do rush e o trânsito estava bastante complicado, mas isso não foi problema algum para nós.
Na verdade, chegar até ali, em segurança, e dessa vez com os 2 pilotantes, foi algo tão gratificante que nada nos tiraria o bom humor. Nessa passagem por Buenos Aires, decidimos ficar por um mês inteiro. Assim teremos tempo suficiente para explorar a cidade por completo e aproveitar tudo o que ela tem a oferecer, sem pressa. E assim fizemos. Fomos a bibliotecas, feiras de todo tipo, mercados municipais, shopping centers, parques, a Chinatown, e muitos pontos turísticos famosos. E para isso usamos os mais variados meios de transporte possíveis. Ora íamos de metrô, em outros momentos de moto, evidentemente. Também pegamos muitos táxis. E é claro, a forma mais clássica, caminhando. E mais uma vez a cidade não nos decepcionou. Um outro ponto que fomos a fundo também nessa passagem foi na gastronomia. Tentamos ao máximo aproveitar cada oportunidade de experimentar coisas novas, e também as clássicas. Franluís, milhares de empanadas, drinks variados, as saborosíssimas carnes argentinas e, é claro, também os alfajores. Aliás, confesso que nesse quesito talvez eu possa ter exagerado um pouco. Mas afinal não é todo dia que tem oportunidades assim, não é? Foi um mês perfeito, onde descansamos bastante e curtimos de forma que queríamos. Essa aqui é uma das nossas cidades favoritas de todas.
Agora estava na hora de dar tchau a Buenos Aires. Por mais que tenha sido uma belíssima experiência, já estávamos com saudade de pegar estrada. E à nossa frente estava a espetacular região patagônica, que por anos sonhamos em conhecer. E não podíamos esperar mais para isso. Infelizmente, ao apagar das luzes, uma crise de abastecimento tomou conta dos postos de combustível de toda a Argentina, ameaçando assim a continuidade da nossa viagem, bem na semana que deveríamos partir. A gente está aqui agora tentando abastecer as motos para poder deixar a moto pronta para sair de viagem. E essa aqui é a fila. Enorme aqui, a gente já passou por, eu acredito que entre 10 e 15 postos, todos sem combustível. E agora é isso, ou fila ou nada. Depois de conseguir abastecer nossas motos, decidimos prosseguir com o nosso plano e pegar a estrada no dia seguinte, mesmo sem a certeza de que encontraríamos combustível pelo caminho. Vejamos o que nos aguarda pela frente. Na manhã seguinte, voltamos à nossa velha rotina de arrumar as malas nas motos. Eu confesso que depois de tanto tempo parado em Buenos Aires, foi um pouco confuso montar a moto de novo. Logo em seguida, pegamos a estrada novamente. E nesse primeiro trecho, a gente acelerou bastante. 110, 120, picos de até 130 km por hora. O que para nossas motos é bastante coisa, ainda mais pesadas. E a gente fez isso porque tanto moradores de Buenos Aires, quanto alguns grupos que a gente segue de motociclistas, relataram bastante roubo de motocicletas na região metropolitana da cidade. Logo, para tentar minimizar os riscos, além de acelerar bastante, a gente também optou por não fazer nenhuma parada até que a gente tivesse uma distância considerável da região metropolitana. E assim o fizemos. No final das contas, deu tudo certo, a gente não correu nenhum perigo e podemos seguir em paz. Quer dizer, não exatamente em paz. Uma coisa ainda assombrava a nossa cabeça, a falta de combustível. Quando a gente saiu de Buenos Aires, a gente não tinha certeza se ia conseguir encontrar combustível pela estrada. Mas a verdade é que pareceu que tudo já estava normalizado. Havia gasolina em todos os postos que passamos e nenhum deles tinha fila para abastecimento. Perceber isso foi um alívio em tanto pra gente. Mas apesar de não ter tido problema para abastecer as motos, eu não posso dizer que a nossa passagem pelo posto de combustível foi exatamente tranquila. Quando a gente já ia saindo e eu me preparava para pegar a estrada, fui checar se a Bruna estava atrás de mim, como de costume. E o que eu vi pelo retrovisor não foi nada bom. Ela estava caída, junto com a moto. Aí então, eu virei e voltei ao encontro dela para ajudar. Mas antes que eu pudesse chegar nela de fato, ela já estava de pé. Isso deu um certo alívio, porque eu percebi que apesar da queda, nada com ela tinha acontecido de sério. ¿Usted puede levantar? ¿Puedes solo? Seguro. Muchas gracias. Graças. Agora bastava apenas ajudar a levantar a moto de volta e verificar se tinha alguma coisa quebrada ou não, para aí a gente poder seguir a estrada. Levantamos as motos juntos. Depois disso, eu ajudei a subir na moto para ter certeza que ela não se desequilibraria mais. Feito, voltei para minha moto. E aí cometi o erro de segurar a moto pelo bagageiro. Quando eu fui montar, a moto se desequilibrou. E o bagageiro pelo qual eu estava segurando abriu, o que derrubou a moto e ainda jogou minhas coisas no chão. Agora era a vez de levantar minha moto do chão. Depois disso, fui recolher minhas coisas, guardá-las de novo no bagageiro, checar se estava tudo preso para a gente poder seguir.
depois de 2 tombos parados em menos de 5 minutos, finalmente podemos voltar à estrada. Apesar do trânsito estar um pouco intenso na Ruta 3, no final acabou sendo um dia bastante tranquilo. E lá pelo meio da tarde já achamos um hotel na beira da estrada para pernoitar. Qual é o problema? Na manhã seguinte, acordamos sem nenhuma pressa, já que a previsão era de cerca de 330 km aproximadamente. Tomamos café, arrumamos as motos e saímos para pegar a estrada novamente. Por ser domingo, a Ruta 3 estava bem mais tranquila. O nosso único desafio do dia foram os ventos, que começaram a incomodar. Não a ponto de interferir na pilotagem ainda, mas já mostrando um pouco da sua força. Cerca de 5 horas depois, chegamos à cidade de Bahia Blanca. Cidade essa que é a porta de entrada para a Patagônia Argentina. Mas para começar a explorar essa maravilhosa região, ainda teremos que esperar mais uma semana.